Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da ESPN Brasil, comentando tudo aí sobre a lesão de Pedro. Isso mesmo, Pedro se machucou aí no treino da seleção, né? E vinha aí dando dor de cabeça para o Flamengo. E também outro jogador do Flamengo, Eric Pulgar, também se machucou na seleção do Chile, né? Então, esses dois problemas aí pode aumentar para o Flamengo. Vamos ver aí como vai ser a recuperação do jogador e a imprensa falando tudo aí sobre essa lesão de Pedro. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. O assunto é seleção brasileira, mas a notícia é de agora, vai ser confirmada pela Roberta Barroso e pelo Pedro Ivo Almeida. Notícia nada boa para o torcedor do Flamengo também, porque o Pedro sentiu no treino de hoje e a gente vai entender direito qual é a situação do atacante, camisa 9, a quem a gente tinha expectativa de ver vestindo a camisa da seleção como titular e a do Flamengo na volta. Coloca a Roberta e o Pedro aí para conversarem com a gente, porque parece que não é isso que vai acontecer, né, amigo? Tudo certo? Pois é, Dani, boa noite para você, todos os amigos do nosso clube. Pedro Ivo, essa notícia Tudo ruim bem? agora, né, no início da noite. Essa galera esperando a chegada da seleção brasileira, mas a gente passa, o Pedro está desconvocado, ele rompeu o ligamento cruzado, então uma lesão no joelho, passou por exames, o Flamengo já foi avisado sobre isso, então o Pedro está fora da seleção brasileira. Pedro Ivo, agora fala um pouquinho pra gente, é possível o Dorival chamar mais um jogador e essa perda do Pedro para a seleção? Roberta, boa noite para você, para Dani, desculpa até que a gente estava no celular aqui tentando tirar uma dúvida, porque obviamente a ideia inicial do Dorival é convocar o quanto antes alguém, e um dos nomes no radar estava na pré-lista, o nome de prioridade da comissão técnica é o João Pedro, atacante, estou na Premier League. Ele não chega para o jogo de sexta-feira, mas claro, ele conseguiria chegar para o jogo de terça-feira que vem contra o Paraguai em Assunção. Então é isso, o Pedro saiu carregado do gramado, a gente informava durante o Sport Center 2 que ele não treinava no time titular, que ele tinha sentido uma lesão, que ele nem participou da atividade, depois a gente traz a informação também que se tratava de uma suspeita de entorse no joelho e foi fazer exame clínico para identificar o grau da lesão e saiu muito rapidamente um rompimento de LCA, como todo mundo fala, ligamento cruzado anterior do joelho, já foi desconvocado. A CBF primeiro precisava resolver esse trâmite do Pedro para agora dar o próximo passo e sim, a ideia é convocar um substituto para essa vaga de referência do ataque. E só para trazer uma informação também ainda, a par dessa lesão do Pedro, a gente trazia durante o Sport Center 2, enquanto acontecia o treino de seleção brasileira, que o Hendrick treinou ali na formação do ataque com o Rodrigo pela direita, o Vini pela esquerda e o Hendrick mais centralizado. Conversando com membros do staff da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, a ideia do Dorival, não tivesse o Pedro se lesionado no aquecimento, naquela fase inicial que a gente acompanhou, sim, a ideia era sim testar o Pedro entre os titulares. O Dorival queria um homem de referência, um cara de um pouco mais de peso dentro da área, um cara de um pouco mais fixo ali. Infelizmente, Pedro acabou sofrendo a lesão, não chegou nem a participar do coletivo, nem vestiu o colete de titular, deixou o gramado. Muita lamentação no ambiente da seleção brasileira. O Dorival queria muito ter essa figura de referência, acabou jogando o Hendrick por ali. Notícia de agora, né, Roberta? Como de agora também, daqui a pouquinho, está chegando a delegação da seleção. Está chegando agora a delegação da seleção brasileira. Exatamente, então, a gente vai pegar ali. A festa. O nosso Gabriele, isso. o nosso Gabriele vai tentar capturar lá no fundo, né, Roberta? Muita festa aqui na região central, no hotel que serve de concentração para a seleção aqui em Curitiba. Tem sido assim o dia inteiro e uma longa espera. A seleção acabou o treino, demorou um pouquinho por conta dessa situação do Pedro. E agora a gente vai vendo aí nas imagens, Dani, seleção retornando neste momento ao hotel que serve de concentração aqui em Curitiba. E curioso que é uma grande manifestação de carinho da torcida, que não aconteceu, por exemplo, no último jogo das eliminatórias contra a Argentina no Maracanã, o hotel do Rio de Janeiro, a gente estava lá na porta, as moscas. Aqui em Curitiba não, aqui em Curitiba muita manifestação de carinho. A seleção demorou um pouquinho mais a voltar do CT por conta dessa situação do Pedro também, né, Roberta? É verdade, rua fechada, não passa carro nesse momento por aqui, já estava difícil até acessar a rua do hotel da seleção brasileira e agora mais ainda, então, o hotel da seleção brasileira se transformando de fato numa arquibancada, os jogadores recebendo todo esse carinho e até o Gerson foi perguntado sobre isso hoje na entrevista coletiva, esse carinho da seleção brasileira que passa por um momento muito difícil nas eliminatórias, são 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e ele falou sobre a importância da torcida estar ao lado da seleção brasileira. E aqui em Curitiba a seleção não joga há 20 anos e a gente vê toda essa demonstração de carinho no hotel da seleção
brasileira. Todo mundo querendo tirar uma foto, fazer um vídeo, pegar um autógrafo, mas vai acabar vendo os jogadores de longe e com essa notícia triste do Pedro fora. Exatamente. O nosso Luiz Gabriel, nosso cinegrafista, está com a câmera praticamente lá dentro do ônibus da seleção para a gente tentar pegar alguma imagem, ver se o Pedro vai passar por ali, que a informação é que ele volta para a delegação depois desse exame e também tentar capturar todo o abatimento. Apesar da festa muito grande aqui na porta do hotel, Dani, o clima é sim de lamentação e muito abatimento dentro do ônibus, na delegação. E claro, essa festa, essa torcida toda por aqui, que ainda não está assistindo a SBNFC, ainda não sabe exatamente dessa informação do Pedro, da gravidade, da ruptura do ligamento cruzado anterior e desse corte do Pedro aqui na seleção brasileira. É muito triste a gente ver isso acontecer com um jogador que inclusive seria, como o Pedro Ivo informou, testado pelo técnico Dorival Júnior. Muito se falava da seleção ter ali esse homem de referência, muita gente pedindo até pelo Pedro na seleção brasileira, mas essa situação triste. Ele que deu entrevista coletiva essa semana falando, né, de respeitar o tempo, então dele ter retornado depois de quase um ano à seleção brasileira, mas agora desconvocado, a torcida aguardando ali tirar foto, pegar algum autógrafo, mas o momento é realmente de tristeza também do torcedor do Flamengo, porque perde a seleção brasileira, perde também o Flamengo. A gente não sabe, claro, a previsão, quanto tempo o Pedro vai ficar longe do Flamengo. Foram exames clínicos, ainda não passaram aí essa previsão, mas claro que é uma notícia bem triste num momento tão importante para a seleção brasileira que precisa se recuperar também nas eliminatórias. Muito, 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 Roberto. E a gente aqui até tentando entender exatamente os próximos passos da seleção brasileira, trocando mensagem aqui com as pessoas. O relato que nos chega é: estamos muito abalados com isso. Eu acho que o Pedro, que já ficou de fora de convocação por lesão, retorna de um problema na coxa, agora lesão no joelho. A comissão técnica queria de fato ter esse cara de um pouco mais de presença diária, muda até o que vinha sendo pensado para o jogo. E só para passar rapidinho também, complementar com informação aqui para vocês, antes de te devolver, Dani, a seleção hoje treinou com Danilo na lateral direita, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na lateral esquerda, André e Bruno Guimarães ali fazendo a linha de volante, Paquetá com meio de criação um pouco mais avançado, centralizado. Rodrigo na direita, Vini Júnior pela esquerda e Hendrick fazendo essa função que poderia ser do Pedro. Ainda não é exatamente a escalação que a gente pode falar que vai ser a escalação de sexta-feira, mas é o teste que o Dorival Júnior fez. Ao longo da atividade ele trocou o Rodrigo, tirou o Rodrigo e colocou o Luiz Henrique para ver como é que ficaria ali pela faixa direita do ataque, e também sacou o Bruno Guimarães e colocou o Gerson, companheiro do Pedro no Flamengo. O Gerson, que deu entrevista coletiva aqui hoje, foi testado também entre os titulares durante alguns minutos da atividade. Então a gente aguarda também para ver como é que vai ser essa definição do substituto do Pedro e acompanhar amanhã também como é que vai ser a definição do time titular para o jogo contra o Equador. Arana jogando pela lateral esquerda, mas ainda existe uma dúvida na cabeça da comissão técnica se pode ser o Wendel por ali. A comissão ainda discute essa possibilidade, porque já dizia o Dorival durante a Copa América. Com o Vini pelo corredor esquerdo, talvez seja melhor o Wendel, porque o Arana acaba chocando, só que ele hoje acabou fazendo esse treinamento. Tá bom, Dani? A gente segue com as imagens aqui do nosso Luiz Gabriel, a chegada da seleção no hotel aqui em Curitiba, mas a gente volta aí com vocês também para o papo, para esse debate da seleção, o corte do Pedro, a projeção do time titular, o que você quiser, a gente segue à disposição por aqui. Ô, Roberta, para você arrematar daí, vou te passar aqui a informação que a gente viu, tá? Como o Gabriel fechou a imagem, talvez não, nós vimos melhor do que vocês, o Pedro não estava no ônibus, pelo menos enquanto a gente acompanhou aqui as imagens, os outros jogadores descendo ali, levemente sorridentes e tal, mas, né, cumprimentando todo mundo, mas não vimos o Pedro descer do ônibus. Fala, Pedro, e deixa a Robertinha finalizar. Claro, só para complementar, que a Roberta está do outro lado aqui tentando checar isso, tem 2 ônibus, tá? A gente vai tentar só confirmar para você onde está o Pedro nesse momento, mas só para te avisar, tem 2 ônibus da seleção aqui. A gente já tenta confirmar para trazer você dentro do UFC aqui nesse momento também, onde está o Pedro. Não, então beleza, então tá bom. Então a Roberta está apurando informação ali, a gente está tentando descobrir. Pode ser que ele esteja nesse segundo ônibus, que é onde fica mais a comissão técnica, que já é onde vão os materiais esportivos e tudo isso. Então pode ser que ele já esteja nesse outro ônibus, até para ser ajudado a descer, né? Hospital, e do hospital na van direto para o hotel, porque o ônibus não ia, os jogadores saíram do centro de treinamento e o Pedro saiu do hospital. Então, muito possivelmente, ele saiu do hospital e foi para o hotel. É absurdamente lamentável, né?
Vou fazer o seguinte, Pascoal, deixa então a Roberta e o Pedro sob aviso, tá? Pedro, Beta, vocês voltam quando chamarem, prioridade é sempre da informação ao vivo. No momento que a seleção chega ao hotel, a gente está vendo as imagens da recepção, provavelmente essas pessoas ainda não sabendo, mas só para reforçar a informação que chegou aqui agora, trazida pela Roberta Barroso e pelo Pedro Ivo Almeida. O Pedro, atacante da seleção brasileira, está desconvocado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zinho jogou bola. Zinho sabe que esse tipo de lesão é complicadíssima, expectativa de mínimo 6 meses, né, Zinho? Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a expectativa é que ele não jogue mais esse ano, Tetra. Ah, com certeza. Infelizmente, né? A gente lamenta muito. Para qualquer atleta, para qualquer profissional, né? Você está com saúde, com condição para exercer a sua profissão. O atleta de futebol, e se tratando do Pedro, né? Que particularmente, né? Eu conheço e a gente acaba sentindo também porque tem um carinho pela pessoa, né? E o sonho. É o sonho, né? O cara ficou de fora, não foi para a Copa América, foi na Copa do Mundo, depois ficou um tempo de fora, e aí tem a oportunidade de voltar, a expectativa de repente começar jogando, ou ter uma oportunidade, teria. Acho até que ele não começaria jogando, seria o Endrick, né? Até foi a minha opinião ontem. Mas durante o jogo ia entrar, e de repente jogava outro jogo. É uma peça importante pelo que vem apresentando no Flamengo, no futebol brasileiro, artilheiro, jogando muita bola, mereceu a convocação, né? E para mim, como o Pascoal sempre disse, merece estar na seleção, ser um dos atacantes da seleção brasileira. Então é muito triste, né? Por isso esse clima lá na seleção, imagino, os companheiros, os jogadores, a comissão técnica, né? Todo mundo lamentando muito, é desejar uma recuperação. Se é esse diagnóstico aí de ligamento cruzado, no mínimo 6 meses, é pensar lá para março, abril do ano que vem, né? Porque tem que fazer uma cirurgia, né? Vamos ver quando ele chegar, vai ter uma reavaliação, o Departamento Médico do Flamengo também vai entrar em ação, mas se for, né, for afirmado isso, que é mesmo ligamento cruzado, é uma lesão muito séria, muito ruim para qualquer atleta, e ele como atacante também, né? Assim, já vem de um problema que a gente estava falando. Para mim, ele não tinha nem condição de jogar contra o Corinthians, então acelera uma volta, vai para o jogo, muito pensando na seleção brasileira. Não, tenho que jogar, tenho que entrar nesse jogo para mostrar que eu estou bem, para me apresentar à seleção. Então, são situações que você às vezes antecipa, volta antes da hora, né? Então, assim, agora é desejar a recuperação para ele, o melhor para ele. E a seleção tem atletas lá para seguir, porque precisa muito da vitória contra o Equador. Esse jogo é fundamental. Que bom que a torcida está apoiando, está esse carinho, está esse clima positivo, que os jogadores aproveitem isso. E esse trio ofensivo é suficiente para ganhar do Equador, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, baita de um ataque. Quero ouvir vocês todos sobre a lesão, do viés de seleção. Daqui a pouco a gente vai trazer também para o viés do Flamengo, obviamente, né? Perde seu principal atacante, mas acho que o primeiro ponto é o perde que o seu principal artilheiro. Então, é o que o Dorival ia tentar fazer agora, né? No treino, hoje mais cedo, nas primeiras entradas lá de Curitiba, o Pedro dava conta com a Barroso de que ele começou o treino com 11 na linha. Tinha um cara a mais. Entendeu? 11 na linha, tá. Tinha 11 na linha e era lá no ataque. Tinha um cara a mais. Você não sabia se ia sair o Luiz Henrique, se ia sair o Endrick, se ia sair, enfim, se ia jogar com um volante, com 2. O primeiro treino foi isso. Foi quando o Pedro passou lá as primeiras informações, eu estava acompanhando. Depois deram conta de que o Pedro estava no time. O Endrick entra quando o Pedro se machuca. E aí agora, né? Eles estão lá para levantar e tal, mas infelizmente a tendência é a notícia só piorar, não é melhorar. Quer dizer, o mínimo que se sabe é, como está dizendo o Zinho, 6 meses. Mas já tem gente levantando que é uma lesão igual a do Neymar, que pode durar 9 meses. Então, assim, quer dizer, a lesão em si é igual, mas tem graus, né? Claro. Ligamento, não sei o que e tal. Então, isso tudo nem o médico vai falar. O médico, né, eles não têm essas previsões mais, assim. Sempre espera, se hoje se recupera com
com menos tempo, mas a gente tá vendo aí quanto tempo o Neymar tá fora, né? Desde outubro do ano passado tá fora. Então, assim, tomara que não seja para tanto pro Pedro, né? Porque aí já não vou falar em seleção, vou falar em Flamengo, né? Tem compromisso pro ano que vem. Ah, não. E a gente queria muito ver esse Pedro como titular absoluto, fazendo gols, enfim. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, o fato, voltou antes, porque o problema era completamente diferente, né? O problema é que ele volta, que ele ficou 3 semanas sem jogar, não tinha nada a ver com isso. Aí o que dá pra gente dizer é que ele estava fora de ritmo no último jogo ainda, né? Mas... Ligamento cruzado porque não estava jogando, aí só para o Zinho e para os médicos, não sei se é isso. Mas, assim, é de se lamentar muito. Enfim, esse ano já era mesmo e vai ter que o Flamengo se virar a ser o Pedro, que é o artilheiro do ano, enfim. A gente vai chegar lá porque tem mais informação de machucados no Flamengo. Só para adiantar aqui, antes de você falar, o Eric Pulgar também sentiu um desconforto, está fora do jogo do Chile contra a Argentina. Ainda não foi desconvocado, porque o Chile tem a expectativa de recuperá-lo para o segundo jogo, que vai fazer a seleção chilena, mas também sentiu uma lesão. Já chego no Flamengo, só para a gente fechar aqui essa questão de seleção com a informação do Pedro Ivo Almeida, Pascoal, a informação dele e da Roberta agora de lá é que ele voltou sim com a delegação, ainda não está longe da delegação, passou por exames numa clínica, mas ainda está com o grupo, Pascoalzinho. Bom, tá lá, ainda vai ter o jantar, vai se despedir da rapaziada, vai ter que providenciar uma passagem para ele voltar para o Rio de Janeiro, para ser observado pelos médicos do Flamengo e iniciar todo o processo para a cirurgia. O Brasil perde o seu atacante de referência na temporada, com o maior número de gols. A seleção brasileira perde o seu melhor centroavante, porque a seleção brasileira não tem centroavante. O melhor centroavante que joga no Brasil é o Pedro. Fala rápido o outro centroavante que pode jogar na seleção brasileira, que joga aqui no Brasil. Não tem. Não tem. É o Pedro. Eu lamentei muito do Pedro não ter ido para a Copa América, porque eu acho que o Pedro é um jogador suficientemente capaz de resolver algumas partidas para a seleção brasileira, e você tem que ser jogador que decide jogo na seleção brasileira. Não adianta ter um punhado de bons jogadores, mas não ter um time. O Brasil ainda está longe de ter um time. E quando perde um jogador como esse, que é referência no ataque, que sabe que a bola procura, tem o perfume que a bola gosta, muda também a organização tática da equipe. A gente já pode pensar numa seleção brasileira com uma formação tática diferente, pensando no jogo contra a seleção do Equador. Vai ter o trio de frente do Real Madrid, né? O que treinou, aliás, foi... Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Notícia aí bem chata, né? Pro torcedor do Flamengo, né? E mais um jogador aí que fica praticamente fora da temporada, né? As notícias são que Pedro não atua mais esse ano pelo Flamengo, só próximo ano. Então já são 3 jogadores que não atuam pelo esse ano, né? Que é Vinha, Cebolinha e agora Pedro, né? Então a bruxa tá solta no Flamengo, né? Tem que ver aí urgentemente essa parte aí, né? Fisiológica, né? O que está acontecendo com o treinamento, como é que está sendo tratado os jogadores, porque é muita lesão e não é coincidência. São jogadores do Flamengo importantes que estão se machucando um atrás do outro. O Flamengo precisa ver isso com urgência, senão todo o time vai para o departamento médico, né? Não vai conseguir mais atuar porque tem algo errado. Não sei se é a forma de treinar, como eles estão fazendo os exercícios, o treinamento. Alguma coisa está errada. O Flamengo não era assim. Nem outro time no Brasil, nem no mundo está sofrendo tantas lesões como o Flamengo, né? Por exemplo, Michel passou anos e anos sem ter lesão na Arábia, veio para o Brasil, pelo Flamengo, tem lesão. Então, alguma coisa está acontecendo e precisa urgentemente ser ajeitado e resolvido. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário para a gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.